Deixa o teu canto seguro no escuro. Salta fora, tu és algo especial. Deus te ama tal como tu és. Queridos amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja conosco. Há 2000 anos atrás, Jesus perguntou aos discípulos o que diziam os homens ele ser. E as respostas das pessoas não deixavam de ser boas, embora fossem incompletas. Consideravam-no um profeta, como Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. A mesma pergunta feita hoje, diriam que Jesus teria sido apenas um homem como outro qualquer, ou um simples mestre religioso. Porém, uma das declarações mais enfáticas sobre o que Jesus Cristo realmente é, encontra-se em Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, que diz assim: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então Jesus não é apenas semelhante a Deus, mas ele é a imagem do Deus invisível. O que significa que Jesus é tudo o que representa Deus, como pode ser comprovado em Hebreus capítulo 1, verso 3. Jesus é também a revelação de Deus. Quem o vê, vê o Pai. Ele e o Pai são plenamente um. Ele está no Pai, assim como o Pai está nele. Factos que reivindicou no Evangelho de João por várias vezes. E os judeus entenderam muito bem a reivindicação de Jesus em ser Deus. Aliás, este foi afinal o motivo pelo qual o quiseram matar. Como está dito em João, capítulo 10, verso 33, responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfémia, e porque sendo tu homem, te fazes de Deus. Também Colossenses capítulo 1, verso 15 e 17, o Senhor Jesus é apresentado como a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. E falando à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,14, Jesus apresenta-se como a origem da criação de Deus. Mas isto não significa de modo nenhum que Jesus seja o primeiro que Deus criou, mas que nele tudo o que foi criado se iniciou. Além disso, ao lermos o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, constatamos que Jesus tem a absoluta precedência em tudo, tanto no mundo visível como no invisível. A ele foi dado todo o poder sobre toda a soberania e todo o domínio nos céus e na terra. Jesus também precede tudo o que se refere à adoração, ao alvo de toda a história sagrada. Jesus não poderia ter essa precedência se não fosse verdadeiramente Deus. Dentre a multidão de referências bíblicas que falam claramente da divindade de Jesus, seleciono aqui duas delas. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que virá é Jesus, o Senhor, e é identificado aqui como o Deus Todo-Poderoso. Em Hebreus capítulo 1, versos 7 e 8, ora, quanto aos anjos diz: quem dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui, Deus fala do Filho Jesus como Deus e sobre o seu trono divino. Amados irmãos e amigos, vivemos tempos difíceis e de incerteza. Por isso precisamos ter a convicção do facto da divindade de Jesus. Caso contrário, toda a fé cristã será equivocada e insignificante. Quem desvalorizar a divindade de Jesus
desvaloriza o princípio da salvação eterna. Ao refletirmos sobre aquelas perguntas de Jesus, encontramos duas formas para o conhecermos. Podemos conhecê-lo pelo que dizem dele, e até pode ser uma grande ajuda para nos achegarmos a ele. Mas o nosso objetivo principal deve ser a resposta pela nossa convicção pessoal sobre Jesus, através de como fala ao nosso coração. Em João 4:42, os samaritanos disseram à mulher: já agora não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Hoje em dia, parece que há muito pouco interesse para se ouvir a Jesus na sua palavra. Parece que ouvir falar de Jesus faz coceira nos ouvidos. Em vez disso, preferem conhecê-lo através do que outros dizem, e não deixa de ser interessante que naquele tempo até diziam de Jesus coisas boas e respeitáveis, mas eram todas erradas. Quantos hoje em dia falam de Jesus coisas agradáveis, que o Senhor é o meu pastor, o Senhor salva, o Senhor é real, o Senhor vai-te dar um carro novo, uma casa nova, muito dinheiro, muita saúde, que não precisas sofrer nesta vida, pois Ele já sofreu por todos, etc, etc, etc. De facto, nada há de mal nesta lista de coisas, mas com o mesmo problema dos dias de Jesus, há muita coisa errada. De facto, nem tudo o que dizem está errado, mas há erros, e isso é muito perigoso. Erros que podem deixar quem os ouve numa situação difícil, como está descrito em Mateus 7:23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados irmãos e amigos, Jesus requer de cada um uma resposta pessoal sobre ele. Não uma resposta baseada no que dizem os homens, mas nas Escrituras. Se Jesus hoje lhe aparecesse e perguntasse: quem dizes tu que eu sou? Que lhe responderias? Que o Senhor nos abençoe. Amém.